Axé, saravá fraterno a todos. Hoje quero trazer um vídeo para vocês aqui do nosso canal. Um vídeo falando um pouquinho sobre a mediunidade e a vaidade. A vaidade, dentro desse caminho espiritual, é uma das piores formas do médium caminhar, né? Dentro dessa jornada de evolução, de entendimento. Porque a vaidade, ela provoca em nós, né, o despertar mais profundo do nosso ego. Quando a gente começa a desenvolver uma capacidade espiritual, entendimento sobre aquilo, né, sobre aquilo que a gente busca, e aí, consequentemente, as manifestações espirituais, dos guias espirituais, muitas informações que chegam ao médium, né? Posso dizer até despertar da consciência também, né? Numa porção menor, mas é o início de um despertar da consciência. E muitas vezes o médium ele começa a se fascinar pelas manifestações que é realizada através dele, né? Por meio dos seus guias espirituais, por meio das curas, das libertações que acontecem com o tempo, né, com os consulentes. Então o médium ele começa a fazer um caminho reverso, né? Um caminho de crescimento, de expansão, de mudança interior. Ele acaba caindo, né, na vaidade, né, no ego. E muitas vezes o médium não percebe, né? E aqui eu estou falando de médium, mas eu estou falando também de dirigentes também, né? Que começam a exigir coisas, né? No caso da Umbanda, começa a exigir coisas dos filhos de fé, certas posturas, né? E a gente sabe que a vaidade, né, e o ego começam a atrapalhar esse processo evolutivo. Porque os nossos guias espirituais, eles não estão para aguçar a nossa vaidade, o nosso ego, né, no desenvolvimento espiritual. Que seria até um contrassenso, né? Se os guias espirituais, eles pregam o amor, pregam a resiliência, pregam o perdão, né? Por que o aparelho ao qual ele trabalha seria um médium totalmente apegado, né, a reconhecimento do seu trabalho, a reconhecimento dos feitos? Então aqui também não está falando o super humilde, né? A gente passa por fases, né? Faz parte do nosso processo de entendimento, né? De você achar que você realmente é uma pessoa especial. E a gente sabe que não é assim que funciona. Claro que quando o médium ele se esforça para alcançar uma mediunidade equilibrada, uma mediunidade bacana, ele realmente começa a fazer grandes feitos junto com a espiritualidade. Mas lembrando assim, que exige o esforço do médium para que ele seja um canal, né? E aí este canal, né, que é o próprio médium, ele começa a aprender com aquilo que manifesta através dele. Então os guias começam a te direcionar para caminhos ao qual vai te ajudar a crescer. Porque esse é o propósito da mediunidade, né? A evolução do médium por meio do trabalho, mas por meio do trabalho próprio. Começa aqui dentro, depois o médium ele começa a evoluir e a entender o processo dele. Então, não tem como a gente trabalhar com a mediunidade, os nossos guias espirituais, dentro da Umbanda ou dentro de qualquer caminho espiritual, se você primeiramente não trabalhar a vaidade, né, o ego, porque está tudo entrelaçado, né? Então assim, a pessoa ela começa a se desenvolver, começa a entender que ela tem capacidades psíquicas, uma mediunidade aflorada, começa a ler um livro aqui, um livro ali e começa a achar que ela é diferenciada, né? As pessoas tratam a mediunidade como um dom, eu trato como oportunidade. Não gosto muito dessa palavra para dizer que você é médium, você falar para as pessoas que você tem um dom. Eu acho que o único dom
que cabe dentro da mediunidade, na minha opinião, é a persistência no bem. Eu acho que esse, se eu posso dizer que é um dom, é esse. Porque a gente é muito direcionado pela negatividade a cair. Então, a gente cai pela vaidade. A vaidade é uma das portas para a espiritualidade inferior, né? Se utilizar da mente do médium, se utilizar das suas fraquezas emocionais, né? O médium que quer reconhecimento daquilo que acontece com ele, né? Quer que as pessoas agradeçam pelas coisas que ele faz, entendeu? Então isso é um processo muito complicado, né? E aqui não me cabe julgamento, tá? Aqui me cabe só apenas a instrução, né? Porque assim, uma coisa que os guias falam bastante pra gente aqui nos nossos trabalhos é que se você entrar no trabalho espiritual, seja ele qual for, não importa, se você entrar por meio da vaidade, do ego, é de pouca duração, porque não se sustenta. Você fazer o bem, você ajudar as pessoas, muitas vezes é abrir mão de si próprio, né? Claro que nem sempre é assim, mas vai ter momento que você não vai estar bem, vai ter momento que você vai estar passando dificuldades, fases difíceis, e se for a mediunidade apenas para demonstrar algo, que você é especial, alguma coisa assim, quando chegar realmente às provas mais difíceis, dentro do processo mediúnico, não consegue, o médium ele não consegue dar continuação, né? Mesmo porque a gente não deve fazer o trabalho mediúnico esperando algo em troca, seja ele de valor monetário, seja ele, como eu falei já antes, reconhecimento, qualquer coisa desse pensamento, porque a mediunidade ela é uma oportunidade que nós temos para evoluir, né? E assim, eu também não considero isso um castigo, não, eu considero isso uma bênção, mas a gente tem que saber usar essa mediunidade para o lado do bem, para o lado do crescimento. O que a gente vê muito são médios, são dirigentes também, que no longo da sua vida caem num processo de vaidade, de apego, de ego, e a mediunidade ela deixa de ser funcional e acaba sendo deletério, tanto para aquele que é o aparelho intermediador, como para o seu trabalho espiritual, para os médios, né? Então, a gente fazendo essa reflexão, a gente buscar dentro de nós a sabedoria, né? Para que a gente não caia nessas falhas, né, que nós humanos carregamos, todos nós, né? Esse também aqui que vos fala também tem esse risco de cair. Então, todo mundo que está no caminho espiritual, seja dirigente, seja médium, não importa, todos nós somos trabalhadores, né? O final, né, assim, da conta dá isso, todo mundo é trabalhador. O dirigente ele tem apenas a responsabilidade de estar à frente de um trabalho. Ele tem mais responsabilidade. O médium, ele tem a responsabilidade, né, assim, de cumprir sua missão, mas não tanto quanto um dirigente. Mas por causa disso, o dirigente não se torna melhor do que o trabalhador médio, né? O filho da casa. Então, assim, a gente compreendendo isso, a gente sentindo que a gente precisa fazer a mudança, a nossa mediunidade, ela começa a ser uma bênção verdadeira na nossa vida e a gente começa a crescer com a mediunidade. Usar realmente a ferramenta, né, para ajudar o próximo e para se conhecer, né, a si próprio. Porque a espiritualidade, o que ela mais pede para a gente é que a gente desperte a nossa consciência para o bem, para o amor e para o perdão. Enquanto a gente estiver lutando, a gente vai ter sempre a ajuda de Deus, dos orixás, de Jesus e da espiritualidade maior. Então fica mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa um like para nós, porque ajuda bastante. E se puder compartilhar, compartilhe também com as pessoas que você gosta. Muita luz, muita paz, axé e meu saravá fraterno a todos.